João 19, versículos 38 ao 42. Diz assim o texto bíblico: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras, ou arratéis, de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, e com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Glória a Deus. Todos os 4 evangelhos, eles têm narrativas, algumas narrativas diferentes uns dos outros, porque tinha um destinatário diferente. Mateus escreveu para os judeus, Lucas escreveu para os gregos, Marcos escreveu para os romanos, e João escreveu para a igreja. E em cada uma dessas narrativas você vai ver alguma coisa distinta, alguma coisa está no evangelho e não está no outro. Por exemplo, o evangelho de Marcos é o menor porque é um evangelho chamado evangelho da ação. E, por sua vez, ele é o evangelho que foi o primeiro escrito e os demais escreveram partindo dele. Os outros são chamados de proto-Marcos. Porém, existe uma coisa que eles têm uma ideia em comum. O registro da crucificação de Jesus. O fato do seu vitupério, seu julgamento, sua crucificação, seu sepultamento e sua ressurreição, todos os 4 evangelhos registram inteiro, alguns com mais detalhes e outros com menos detalhes. Esse texto que eu acabei de ler com você, se você perceber a leitura simples do texto, numa análise gramatical simples, você vai ver que o lugar que Jesus foi crucificado foi no mesmo lugar que ele esteve em agonia na oração e foi no mesmo lugar que ele foi sepultado. Era, na verdade, tudo junto, na mesma encosta, perto de Jerusalém. A distância é aproximadamente de 4 quilômetros de Jerusalém. Mas eram lugares próximos, juntos. Foi onde ele esteve orando, foi onde ele foi crucificado e foi onde ele foi sepultado. Esta jornada de Jesus, o evangelista que mais comentou sobre ela foi o evangelista João, que do capítulo 12 em diante do seu evangelho, ele vai começar a falar dos últimos discursos de Jesus, preparando a última semana do Senhor até a sua crucificação. Os demais evangelistas escreveram Mateus 26, Lucas escreveu no capítulo 22 e Marcos escreveu no capítulo 14 e também 15. Assim sendo, esses evangelistas, cada um escrevendo uma porção, deixaram para nós um cenário de alguém que sofreu aquilo que jamais alguém poderia sofrer. Uma certa ocasião, quando eu li um livro intitulado Contra Toda a Esperança, o nome desse livro, Contra Toda a Esperança, contando a história de um prisioneiro comunista em Cuba, inclusive quando Fidel Castro esteve em Santiago, eu estava no Chile, e esse prisioneiro havia sido solto e ele foi protestar contra Fidel Castro. E ele escreveu um livro, Contra Toda a Esperança. Ele passou mais de 20 anos em uma cela, em um cubículo. E a única maneira dele não perder a noção do tempo, do espaço, da vida, era permitir que os pernilongos mordessem ele
e ele pegava o sangue e ia desenhando aquilo que se imagina ser o rosto de Jesus, para ele ter um referencial, para ele ter uma referência. Mas acontece que esse homem era um poeta, e ele começou a escrever pequenas poesias em papel higiênico, usado. E quando começou a ser jogado o lixo fora, ele tinha uma noiva que descobriu que ele estava escrevendo e jogando essas poesias no lixo da penitenciária, e aí ela foi e começou a publicar. Quando ela começou a publicar, os países europeus exigiram de Fidel Castro a libertação dele. Mas ele já estava sem condições de caminhar, porque o espaço era muito pequeno. Só que em Cuba existe um processo fisioterapêutico de primeiro mundo. Eles fizeram ele andar novamente e apresentaram ele para o mundo como se ele fosse um cidadão bem tratado, bem cuidado, mas ele depois escreveu e contou a história dele. Quando eu li esta história desse homem, desse livro, Contra Toda Esperança, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Será que fisicamente, emocionalmente, alguém conseguiu sofrer, ou chegou a sofrer, algo parecido com o que Jesus sofreu? Existem muitas questões que se pode pensar. Em termos de tempo, se uma pessoa ficou 20 anos sofrendo, você vai dizer que ela sofreu mais do que 3 anos e meio. Em termos de intensidade, ninguém sofreu o que Jesus sofreu. Absolutamente ninguém. Ninguém passou o que Jesus passou. Não somente fisicamente, mas também psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. A pressão que Jesus passou foi tremenda. No capítulo 26 de Mateus, ele disse para os discípulos, quando entrava no Getsemane, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. No Evangelho de Marcos, ele disse: a minha alma está em pavor. E esta expressão em pavor, ela é um pouco mais do que angustiada. Ela já tem uma conotação de medo. Ela tem uma tônica de medo. E alguém poderia pensar, mas Jesus teve medo? E você tem que entender, Jesus era um ser humano, um homem. Ele era o segundo Adão, exceto o pecado. Mas ele era um homem tal como foi Adão, que lamentavelmente pecou, e Jesus poderia pecar também. Só que ele, pelo compromisso que teve com o Pai, e por amor que teve por nossas almas, ele venceu tudo como homem. Ele venceu como homem, como ser humano. Ele venceu as trevas, o pecado, a carne, Satanás, os demônios, as doenças. Ele venceu todos os poderes. Paulo disse que ele simplesmente os expôs publicamente, sobre eles triunfou depois de despojá-los de seu poder. O apóstolo Paulo reconhecia e entendia os feitos de Cristo no mundo espiritual. Mas Jesus, como ser humano, ele passou por angústias inexplicáveis. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, quando ele está no Getsemane, cuja palavra significa prensa do azeite, e ele está orando em grande agonia, e dizendo ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Foi a única oração de Jesus que o Pai não respondeu. No capítulo 11 do Evangelho de João, quando ele ressuscitou a Lázaro, ele disse: Pai, eu orei a ti diante deles para que eles creiam que tu me ouves, porque eu faço a tua vontade. Então ele sabia o poder que tinha. A grandeza de Jesus está em ser 100% Deus e ser 100% homem, e no ministério, na existência humana, não utilizou nenhuma vez, nenhum percentual do 100% Deus. Ele se entregou ao Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. E a ele foi dado o Espírito sem medida, disse João.
Assim sendo, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu acho isso extraordinário, ele ter a possibilidade, tal como Paulo disse aos Filipenses 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se, despojou-se a si mesmo. No jardim, quando ele estava sendo preso, ele disse para Pedro: eu poderia rogar ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Mas eu para essa hora vim e para isso estou aqui. Diante de Pilatos ele disse, quando Pilatos disse: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te prender? Ele disse: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Nenhum poder, nenhuma autoridade teria sobre mim. Jesus, ele simplesmente, como homem, ele venceu tudo. Satanás não teve, não tem e não terá nenhum argumento para se apresentar diante de Deus e dizer: tu me venceu porque tu és Deus e me criou. Não. Ele vai ter que chegar um dia e cumprir o que está escrito em Filipenses 2:11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vai ter que dizer isso. Ele vai olhar para Deus o Pai, para Deus o Espírito Santo, e vai olhar para Jesus e diz: tu és o Senhor. Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a mais maravilhoso de tudo, ele hoje é Senhor dos senhores, mas ele venceu Satanás como servo de Deus, como filho do homem, como cordeiro de Deus, como cordeiro mudo que não abriu a sua boca. Para tanto que quando morreu na cruz, que o universo sacudiu, o sol se escondeu e houve um terremoto tremendo. O oficial que guarnecia a execução, ele disse: este verdadeiramente era filho de Deus. Sabe por que esse oficial disse isso? Porque segundo a história já haviam aparecido 1060 falsos cristos, que berravam na cruz quando eram pendurados: o meu Jesus, o teu, como ovelha muda não abriu a sua boca. Você sabe o que a ovelha faz quando ela vai ser morta? Ela é pendurada de cabeça para baixo, pelas perninhas de trás, e ela vai ser degolada. Sabe qual é a coisa que a ovelha faz? Só corre uma lágrima no olho dela. Não berra, não muge, não se bate, nem nada. Bota um cabrito pendurado para te ver, só para cortar. Dá cabeçada, chifraço, dá de tudo. Dá de tudo, é uma coisa horrível. Mas a ovelha só chora. Jesus ficou como uma ovelha muda. Não abriu a sua boca. Ele sofreu todo o vitupério. Todo o vitupério. Ele foi preso no jardim. E no capítulo 22 de Lucas, quando ele estava extremamente angustiado, e angustiou-se intensamente, diz o texto, a ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue. A ciência chama isso de cromidrose, que significa que as glândulas sudoríparas, elas tocam nos vasos sanguíneos e se dilatam pela angústia. E ao invés de sair suor, sai sangue. E diz a ciência que o único homem no mundo que soa o sangue chama-se Jesus de Nazaré. E ele está aqui nessa noite. Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu orei em casa antes de ontem, orei hoje. E a minha esposa viu eu orar, estudar, escrever. E está aqui, ó. Tem um esboço aqui tremendo. Só que eu cheguei aqui, Deus mudou a mensagem nessa noite. E quando Deus faz essas coisas assim, é porque Ele quer de alguma forma falar com alguém de maneira especial. De maneira especial. O Senhor quer falar de forma especial.
E quando ele estava suando gotas de sangue, apareceu anjos para ele e o confortaram. O confortaram. No capítulo 17 de Mateus e também 9 de Lucas, quando ele se transfigurou no monte da transfiguração, apareceram Moisés e Elias e falaram com ele. Porque aí já estava se aproximando o período em que o vitupério dele começaria. E como estava se aproximando, e seria uma coisa que ele mesmo disse, a minha alma tem pavor, como que dizendo, eu estou com medo de não aguentar. Aí então aparece Moisés representando a lei, e aparece Elias representando os profetas. E Moisés, no mínimo, disse para ele, olha, eu disse para eles, que seria levantado um profeta semelhante a mim, e ai daquele que não desse ouvido, e esse profeta é tu, é você é esse profeta. E Elias poderia ter dito para ele, sem dúvida nenhuma, todos os profetas falaram da tua conquista, falaram da tua vitória. Lembra do que está escrito em Isaías 53? Que ele foi contado na sepultura junto com ladrões, e ele na sua morte entregou a sua alma, porque agradou o Pai o moê-lo, fazendo-o enfermar, moer. Mas o texto diz no verso 11, porém, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, e repartirá ainda despojos com os demais, e finaliza o versículo 12 dizendo, e intercede pelos seus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, intercede pelos seus. Jesus foi preso no Getsemane, um lugar conhecido dele, dos discípulos de Judas e todo mundo, porque não era um lugar muito distante. E conforme o texto que eu li para você de João 19, versículo 38 a 42, você lê aqui que era tudo praticamente no mesmo lugar. O João dá essa ideia muito clara. Quando ele foi preso e foi levado, ele foi levado primeiro para Caifás. Jesus fez uma trajetória, foi para Caifás, foi para o Sinédrio, foi para Pilatos, foi para Herodes, voltou para Pilatos, foi para a crucificação. Nesse vai e vem, que houve 7 julgamentos, imagine, irmãos, 7 julgamentos feitos sobre aquele que está escrito em 18 e 25 de Gênesis, o juiz de toda a terra. O juiz de toda a terra está sendo julgado por pecadores. Pecadores estão dando veredictos para aquele que é o juiz de toda a terra. E nem assim ele abre a sua boca. Nem assim ele revida. Ele suporta tudo isso. Ele aguenta tudo isso. Ele suportou, além de tudo isso, ele suportou a negação de Pedro, o seu discípulo próximo. A negação de Pedro foi uma faca cravada no coração de Jesus. Porque não pense você que a negação de Pedro foi uma coisa tipo, não conheço. Não conheço, ele disse uma vez, não conheço, ele disse 2 vezes, mas na terceira vez, ele levantou a mão e fez o juramento que se fazia no Antigo Testamento. Pelo Senhor Deus dos exércitos de Israel, eu juro que eu nunca vi esse embusteiro. E aí está escrito em 22 e 62 de Lucas, que quando Pedro estava dizendo isso, Jesus estava subindo da escadaria do subterrâneo para a parte superior do pátio, e Jesus olhou para trás e colocou os olhos nos olhos de Pedro. Ele colocou os olhos nos olhos de Pedro, como que dizendo, eu te avisei, Pedro, eu sabia que ia acontecer isso. Mas não tem problema, espere um pouco, eu vou resolver o teu problema mais à frente, porque Jesus tem soluções para quaisquer situações. E aí ele então é preso, levado. Jesus caiu em torno de 12 vezes, até o Gólgota, o Monte Caveira. Ele foi açoitado com vara, açoitado com azorrague, ele foi amarrado no cepo, amarrado no tronco, ele foi torturado de todas as formas. Aí colocaram uma coroa de espinho, aqueles espinhos eram espinhos venenosos, que quando colocaram na cabeça é a parte que nós temos mais veias no corpo, o veneno entrou no sangue, era para
produzir um tipo de alucinação. E Jesus não perdeu a razão, não perdeu a concentração. Envenenou o seu corpo, mas ele estava intacto. Para tanto que ele disse ao Pai, quando ele na cruz deu o último brado, ele disse: eu entrego a ti o meu espírito. O corpo não interessa que eles façam, mas eu entrego a ti o meu espírito. Eles podem fazer com o corpo, mas o meu espírito pertence a ti. Porque ele tinha dito um pouco antes no Getsemane: agora chegou a hora do poder das trevas, mas o inimigo não tem nada em mim, nada em mim. Nada. Aleluia. E aí então Jesus vai levar a sua cruz. Sabia que a tradição diz que quando um indivíduo de alta periculosidade era morto por condenação, a crucificação Paulo chamou de maldição. Gálatas diz que ele se fez maldição por nós. Era considerado um estado degradante, vituperante, humilhante. E segundo a tradição, quando acontecia um caso desse, que era um tipo, vamos dizer assim, revolucionário, um tipo agitador, eles cortavam uma árvore do quintal da casa do condenado. Cortavam a árvore do quintal da casa, deixando um toco mais ou menos grande assim para brotar, para que a família nunca esquecesse que aquele membro daquela família foi crucificado, punido pelo império, porque se levantou contra o império. Então era talhada o poste da cruz e a travessa da cruz. Agora pasme, só a travessa da cruz, chamada de patíbulo, pesava 45 quilos, só a travessa, 45 quilos. E o poste tinha em torno de 2,5 vezes o tamanho do patíbulo. A única coisa que diminuía um pouco o peso era a ponta estar no chão. Então não era todo o peso, mas Jesus não tinha capacidade física para levar. Então, vamos arrumar um Simão Cireneu. Vamos arrumar. O Simão deve ter levado algumas lambadas junto com Jesus, porque eles iam caindo pelo caminho. Iam caindo. Mas o Simão foi tão bem-aventurado, que depois 2 filhos dele foram auxiliar de Paulo, no ministério. Já pensou o Simão contar para eles em casa, para os filhos dele: olha, eu tive com ele, eu fui com ele, fomos caindo, levantando, e eles batendo e gritando, e nós arrastando aquela cruz, e fomos, e ele dizia, ao invés de falar contra eles, dizia: não chore por mim, chore por vocês, porque vocês não conhecem o dia da visitação de vocês, se fazem assim ao lenho verde, imagina o que não farão ao seco. E ele ia dando palavra de advertência, de orientação, caindo e levantando, até chegar lá em cima. E quando chega lá em cima, muitas produções cinematográficas, eles tentam ajustar as coisas, porque não conseguem acreditar que a realidade bíblica é a exatidão da história. Eles tentam, por exemplo, colocam no poste da cruz um cepinho para apoiar o pé. Não tinha na cruz de Jesus. Não tinha o cepinho para apoiar o pé. E você não consegue encostar o teu pé num poste, a menos que você seja bailarino de balé. Mas você não consegue encostar o teu pé um em cima do outro num poste reto, sem que as suas articulações sejam destroçadas. Temos 32 articulações nos pés. Mas havia sido dito no Salmo 22 que nenhum osso dele seria quebrado. E aí então foi colocado um cravo de aproximadamente 25 centímetros em cima de um pé e do outro pé, até atravessar o poste. E todas as juntas dos seus pés se dilataram. Todas se dilataram. E aí pregaram as suas mãos no início do pulso, não na palma da mão. Porque Jesus mesmo magro, Salmo 22 diz que dava para contar os seus ossos. Mel Gibson fez uma produção cinematográfica e botou lá um Jesus gordo. Não existe isso. Botou um Jesus que tinha até um tancão, nem era tanquinho, gordo, meio barrigudo. Esse não está com nada.
Acontece que, por menos que ele fosse magro, por mais que fosse magro, ele pesaria 75 ou 80 quilos. E na palma das mãos não aguentaria, não tem tendões suficientes para suportar. Então foi no início, foi no pulso, no início do pulso e da palma da mão que ele foi pregado. O mais maravilhoso disso tudo é que no capítulo 10 do Evangelho de João ele disse: eu mesmo dou a minha vida, ninguém tira de mim. Eu tenho poder para dar e tenho poder para torná-la a tomar. Eu me entrego. Eles não empurraram Jesus na cruz, não chutaram, não amarraram, não esticaram, não. Ele deitou e abriu os braços, porque ele sabia que hoje você ia levantar os teus braços para glorificar o seu nome. Aleluia. Aleluia. Ele foi pregado e eles levantaram. Eles levantavam com cordas, fixavam a ponta do poste na boca do buraco que era feito, e levantavam com cordas, e quando caía dava aquele soco. A agonia de Jesus quando esteve na cruz, primeiro que as suas costas estavam tiradas a carne pelo azorrague, que cada lambada tirava a carne, que também é uma ideia do Salmo 22 que diz que dava para contar os seus ossos. Seus ossos ficaram visíveis. Segundo, que ele tinha uma cruz envenenando seu sangue, uma coroa envenenando seu sangue. E agora, ele tem um grave problema de respirar. Se ele soltasse o corpo para ficar pendurado nas mãos, o seu diafragma fechava. E ele ficava sem respiração, e entrava em agonia. Então aí ele suportava a dor dos pés, e levantava para poder respirar. E soltava de novo por não aguentar a dor. E levantava para poder respirar. Foi a agonia dele o tempo inteiro. Não cessava aquela agonia. Porque fechava o seu diafragma e a respiração encurtava. E ele podia entrar em cianose, ele podia chegar ao ponto que eles queriam, entrar num processo de alucinação. Mas ele não cedeu, ele simplesmente estava dizendo para ele mesmo: eu vou vencer, eu venço o veneno do espinho, eu venço os pregos, eu venço os cravos, eu venço a cruz, porque vai valer a pena, esse sacrifício vai valer a pena. E ele fica ali pendurado. Então, quando chega na hora nona, o sol se esconde. A terra toda escureceu. Se você ler algum dia o livro Médico de Homens e de Almas, que conta a história de Lucas, você vai descobrir coisas extraordinárias sobre a crucificação de Jesus. Inclusive tratados científicos sobre a crucificação de Jesus. Acontece que toda a terra escureceu. E quando ele recobrou as últimas forças para soltar o grande brado que soltou, que cientificamente é impossível uma pessoa ter força para dar um brado. Ele deu um brado tão forte, tão poderoso, que a terra tremeu, as pedras se partiram. Um estudo da geologia diz que até então havia no globo terrestre pedras inteiras, mas naquele dia se partiram todas, nenhuma ficou inteira, todas se quebraram, porque o Senhor estava bradando na cruz. O véu se rasga de alto a baixo, e Jesus entrega o seu espírito. Eu vou finalizar dizendo para você: aparecem dois homens no cenário. Os discípulos cumpriram a palavra de Zacarias, que ferirei o pastor e espalharei as ovelhas. Foi isso que aconteceu. Mas dois discípulos anônimos, escondidos, José de Arimateia, senador, e Nicodemos, doutor da lei, membro do Sinédrio. Eles vão até Pilatos,
No outro evangelho está escrito que eles exigiram que se desse o corpo de Jesus para eles. Exigiram. E aí então Pilatos mandou averiguar se estava morto, e realmente estava morto. O dia que você chegar no céu, se você perguntar para Jesus: o que foi a coisa mais linda que tu fez na terra, Jesus? Qual foi a coisa mais impressionante que tu fez na terra? Ele vai dizer para você: foi perdoar um pecador no último suspiro e dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim sendo, José de Arimateia e Nicodemos, eles vão, compram um lençol finíssimo, caríssimo, e eles vão embalsamar o corpo de Jesus com 100 arratéis de especiarias aromáticas. Tu imagina quanto o preço disso? 40 quilos de especiarias aromáticas. Se aquele vasinho que a Maria quebrou de unguento de nardo puro, que era mais ou menos 250 ml, valia 300 dinheiro, quase um ano de salário de um homem. Imagina 40 quilos de especiarias aromáticas. Esses dois discípulos ocultos pegam o corpo de Jesus, colocam num lençol e levam para a sepultura, e colocam em cima de um patamar que era cravado na pedra. Só gente rica tinha uma sepultura desse tipo, escavada na rocha. Só gente rica tinha. Mas estava profetizado em Isaías que ele seria sepultado no sepulcro de um homem rico. Deitaram ele, e eu imagino José de Arimateia e Nicodemos untando as feridas de Jesus. Tira a coroa, tira essa coisa. E vai untando, e vai untando, e vão limpando o sangue, e vai untando, e vai untando, e vão pegando especiaria e vão colocando. E o sepulcro fica tomado de um cheiro extraordinário. O jardim inteiro estava cheiroso. Era uma coisa extraordinária o que esses dois homens estavam fazendo. Era um dinheiro tremendo que eles estavam gastando, mas valia a pena. Imagina se eles faziam isso pelo corpo de Jesus morto, o que não fariam hoje pelo Jesus ressuscitado? O que não fariam hoje pelo Jesus ressuscitado? Se você ou eu achamos que nós fazemos muito, damos muito, até somos muito, irmão, que lê do engano. Jesus, ele arriscou tudo que ele tinha e tudo que ele era, por mim e por você. Você sabia que ele podia pecar? E o pai disse: olha, se você tropeçar numa palavra, a lei te condena, e tu perde o teu lugar à minha direita, e perde a tua glória, e perde a tua autoridade, e perde a tua divindade, e perde a tua eternidade, você perde tudo. Mas ele, pelos olhos eternos do Espírito, ele olhou e disse: vai valer a pena o sacrifício, vai valer a pena eu morrer por eles. E é o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Você tem recordação de pessoas amadas da tua família? Tem recordações? Tem, sim. Nós, as famílias mais antigas que eu digo, que eu já passei de 60 anos, no tempo que a gente era criança, não tinha fotografia, aquela máquina que mais saía fumaça do que fotografia. É um negócio que parece que pegava fogo, sei lá, era aquele. Então, fotografia naquele tempo, todo mundo saía com cara de assustado, ainda mais pobre, imagina. Tudo com cara de assustado. Eu nunca tive uma fotografia da minha mãe e do meu pai. Eu saí de casa com 13 anos de idade. Depois de 40 anos, eu fui com a minha esposa Carmen, em Palmas, onde os meus pais estão sepultados. E quando eu olhei a foto da minha mãe, eu caí em cima do sepulcro. O choro incontido. E eu comecei a olhar para ela e ver como era linda. Morreu com 39 anos, 11 filhos. E era linda. Ela tinha uma origem latina, família Camilo. E eu chorei profundamente, porque eu vi uma imagem que recordou a minha mãe. Hoje na ceia, você vai
lembrar desses detalhes. Eu dei alguns detalhes que tem muito mais sobre Jesus. Tem muito mais. Mas eu disse algumas coisas para você. Você vai lembrar disso e vai dizer: Senhor, eu não mereço tanto amor assim.